Olá, sejam bem-vindos a mais um Moto Mais e hoje vamos começar com uma apresentação a uma moto bastante aguardada. É uma moto trail, não é de média cilindrada, como tem acontecido ultimamente, mas é uma maxi trail bastante interessante. Moto Marini Escape 1200. Vamos conhecer. Um segmento onde encontramos propostas cada vez mais sofisticadas, recheadas de tecnologia e preparadas para enfrentar desde longas viagens até aventuras fora de estrada. Ao longo deste primeiro contacto, tive a oportunidade de conhecer melhor esta Escape 1200 e perceber onde se posiciona realmente dentro do mercado. E já vos posso dizer que estamos perante uma moto com personalidade muito própria, capaz de despertar emoções fortes, mas também com alguns aspectos que merecem reflexão. Vamos então conhecê-la melhor. O meu nome é Rui Domingos e bem-vindos a mais um vídeo do Moto Mais. Em termos de design e presença, a primeira impressão é forte. A Escape 1200 tem uma presença imponente, musculada e claramente inspirada no universo das grandes aventureiras. As linhas são modernas, a frente transmite robustez e existe uma clara intenção de criar uma moto capaz de se destacar visualmente no trânsito e nas viagens de longo curso. É uma moto que chama a atenção e que dificilmente passa despercebida. Mas mais importante do que a estética é perceber se toda esta imponência se traduz numa experiência de condução à altura das expectativas. Em termos de posição de condução e conforto, ao subir para a moto encontramos uma posição de condução muito natural. O assento é confortável, o guiador está bem colocado e existe bastante espaço para o condutor. A proteção aerodinâmica cumpre bem a sua função e a ergonomia geral encaixa perfeitamente naquilo que esperamos de uma maxi trail, com forte vocação turística, nomeadamente. Desde os primeiros quilómetros, percebe-se que a prioridade desta moto não é a condução agressiva ou a exploração fora de estrada mais exigente. O seu habitat natural são as estradas abertas, as viagens longas e os percursos onde o conforto assume um papel fundamental. No que o motor diz respeito, o coração desta moto é um motor V2 que, acima de tudo, transmite umas sensações bastante agradáveis. Num mundo cada vez mais dominado por motores extremamente filtrados e quase ascéticos, este bicilíndrico em V recupera parte daquele caráter mecânico que, sinceramente, muitos motociclistas mais experientes apreciam. Existe personalidade, existe pulsação e existe uma ligação mais direta entre a máquina e o condutor. É um motor que faz lembrar outras épocas do motociclismo, quando as emoções tinham mais peso do que os números das fichas técnicas. No entanto, nem tudo é perfeito. A gestão eletrónica da injeção necessita de alguns refinamentos. Nos baixos regimes surgem algumas hesitações e irregularidades no que respeita ao acelerador, que acabam por afetar a fluidez da condução, especialmente em ritmos mais descontraídos ou em ambientes urbanos. Não é um problema grave, mas é algo que se nota e que merece ser melhorado. Em termos de comportamento dinâmico, se há uma área onde a Escape 1200 me surpreendeu positivamente, foi na ciclística. Apesar das dimensões e do posicionamento dentro do segmento Maxi Trail, a moto apresenta um comportamento bastante equilibrado. A entrada em curva é previsível, a estabilidade é elevada e existe sempre uma sensação de segurança muito apreciável. Nas estradas rápidas, revela grande maturidade e transmite confiança ao condutor. É precisamente aqui que percebemos a verdadeira identidade desta moto Marini. Apesar da estética aventureira, estamos perante uma moto claramente orientada para o asfalto. Uma verdadeira estradista de longo curso que privilegia conforto, estabilidade e capacidade de devorar quilómetros. No capítulo dos travões, as notícias são bastante positivas. Os travões mostraram-se eficazes em todas as situações encontradas durante este ensaio. A potência está presente, quando necessária, e a capacidade de desaceleração inspira confiança. Numa moto deste peso e desta potência, este é um aspecto fundamental e, felizmente, a Escape 1200 responde à altura.
Em termos de eletrónica, hoje em dia a eletrónica assume um papel cada vez mais importante numa maxi trail. Modos de condução, assistências eletrónicas e sistemas de apoio ao condutor fazem parte da experiência. Infelizmente, este foi um dos aspectos que menos me convenceu. Ao longo do contacto com a moto, encontrei algumas situações que me deixaram dúvidas relativamente à fiabilidade do sistema eletrónico. Não é algo que comprometa diretamente a condução, mas numa moto que pretende competir num segmento premium, espera-se um nível de robustez e consistência superior. É uma área onde a marca ainda tem margem para grande evolução. Os consumos. Outro ponto que merece destaque é o consumo de combustível. Tendo em conta o posicionamento da moto e a utilização efetuada, os valores registados revelaram-se mais elevados do que seria expectável. Numa época em que a autonomia e a eficiência assumem cada vez mais uma importância para quem faz grandes viagens, este acaba por ser um fator que pode pesar na decisão da compra. Isto especialmente para quem percorre muitos milhares de quilómetros por ano. O escape. Chegamos talvez ao aspecto mais controverso desta moto, o som. À primeira vista, pode parecer um argumento positivo. O motor V2 tem presença sonora, personalidade e um tom que agrada a muitos entusiastas. Mas existe uma diferença importante entre o som agradável e um ruído excessivo. Ora vejam. Com uma homologação anunciada para 105 decibéis, a X-Scape 1200 apresenta um nível sonoro bastante acima daquilo que é o habitual atualmente. Nos primeiros minutos pode até impressionar. Ao fim de 2 horas de condução contínua, a experiência torna-se cansativa. A exposição constante a este nível de ruído acaba por gerar fadiga e retira conforto à viagem. Pessoalmente, considero que uma grande estradista deve privilegiar o prazer de condução ao longo do tempo e não apenas o impacto inicial. Bom, em termos de conclusão, a Moto Morini X-Scape 1200 é uma moto cheia de caráter. Tem um motor V2 com personalidade, uma ciclística competente, uma excelente capacidade para viajar e uma presença visual marcante. Por outro lado, existem aspectos que precisam de evolução. A resposta da injeção nos baixos regimes, os consumos elevados, algumas reservas relativamente à eletrónica e, sobretudo, o excesso de ruído proveniente do escape acabam por limitar o potencial global do conjunto. No final deste primeiro contacto, fiquei com a sensação de estar perante uma moto que aposta fortemente na emoção e no caráter, mas ainda necessita de algum refinamento para competir de igual para igual com as referências mais consolidadas do segmento. Muito obrigado por estarem desse lado. Até uma próxima. E agora passamos para um veículo de 4 rodas, é verdade. É um UTV da Polaris, é o Ranger 500 e vamos conhecer esta proposta bastante diferente do que temos mostrado aqui no programa. Olá, estamos aqui em França, na Quinta Hectare, que é uma quinta que tem um projeto muito focado na sustentabilidade e na agricultura. E foi este o local que a Polaris escolheu para nos apresentar o novo Ranger 500. O Ranger 500 é um bocado aquilo que se pode dizer em português, é o pau para toda a obra. É um veículo
para trabalho, com um preço mais acessível, é o veículo de entrada neste mundo. A Polaris aqui tenta-nos passar a mensagem de que aquela pessoa, aquele agricultor ou aquele caçador ou quem utiliza este tipo de veículo para trabalho que usava o Moto 4, mas precisa de um bocadinho mais de funcionalidade, vai passar a usar este tipo de veículo. É o veículo da entrada, eles vão estabelecer um preço de cerca de 12 mil euros para Portugal e é um veículo que tem um excelente acesso, muito fácil de entrar, porque para trabalhar entra-se e se sai do veículo durante imensas vezes e, portanto, um veículo super acessível, muito suave de conduzir, tração às 4 rodas, uma caixa de carga com uma báscula que se aciona só com uma mão, etc. Uma série de funcionalidades que vão tornar este veículo um verdadeiro pau para toda a obra no trabalho. Portanto, não se esqueçam, visitem as nossas redes sociais, as nossas páginas, a revista em papel e o programa da televisão e pode consultar todas as características e ver tudo aquilo que nós temos para dizer sobre este novo Polaris Ranger 500. Obrigado. E esta semana tivemos a oportunidade de ir até ao Motoclube Lisboa. Este emblemático motoclube está a comemorar os 40 anos de vida e fomos conhecer um pouco mais da sua história. Algumas viagens medem-se em quilómetros, outras medem-se em décadas. E esta já vai nos seus primeiros 40 anos. O Motoclube de Lisboa é uma das instituições mais emblemáticas do motociclismo português. No âmbito da celebração dos seus 40 anos, viemos conversar com o presidente do Motoclube para conhecer como nasceu este projeto, o que mudou ao longo dos anos e quais os desafios para o futuro. Bem-vindos à Moto Mais, o meu nome é Liliana de Almeida. Jorge, muito obrigada por nos receberes aqui no Motoclube de Lisboa. A primeira pergunta que te quero fazer é como é que nasceu, como é que foi a criação desta comunidade? Foi um grupo de amigos que se juntavam na Mexicana e Tom Manel, que é conhecido na praça, mais outro grupo de amigos que formaram o Motoclube em 87. Não havia créditos para as motas pagavam o imposto de luxo e depois foi a necessidade do associativismo. Foi também para se criar uma Federação Nacional de Motociclismo. A Federação, nós somos sócios. E daquilo que eu sei, vocês são inclusive um dos sócios fundadores da Federação, certo? Somos sócio número 2 e, pronto, e
criaram um clube, pessoas com o mesmo gosto, que é a moto. Toda a gente tinha em comum o mesmo, a moto. Ao longo destes 40 anos, quais serão, na tua perspectiva, os eventos mais marcantes, os momentos mais marcantes para o Motoclube de Lisboa? Penso que o primeiro foi a manifestação contra o imposto de luxo. Foi o primeiro. O segundo foi a criação, também a manifestação das portagens, da Via Verde, das portagens para as motas, para ter 30% de desconto. Os rails também, fizemos várias campanhas de rails, que hoje em dia os rails são todos protegidos por causa dessas campanhas que foram feitas. Agora, ultimamente, foi as inspeções das motas, também participámos ativamente. Existe alguma história particularmente emocionante que tu te recordes destes últimos anos também como sócio do Motoclube de Lisboa, que te fala um bocadinho ao coração e que de alguma forma representa aquilo que o Motoclube de Lisboa é? Falaste há bocadinho das iniciativas que tinham, por exemplo, com a Casa do Gaiato. Era muito engraçado que havia um padre lá na Casa do Gaiato, que nós todos os anos íamos lá de moto, íamos jogar futebol com os rapazes, com os miúdos, e depois íamos almoçar com eles ao McDonald's, e depois íamos à féria no Polo de Tiama, fazíamos sempre uma atenção nos preços. Nós íamos lá com os miúdos todos os anos, fomos para uns 3 ou 4 anos. Isso era muito engraçado. Outros anos fizemos para outras coisas mais pequenas, tipo, todos os anos juntamos dinheiro para ajudar, comida para dar às associações dos animais, os animais de rua. Isso fazemos constantemente. Morreu um casal, teve um acidente, o rapaz morreu, que é que ele está ali. Andamos a juntar dinheiro, fizemos alguma transferência para a senhora que ficou viva. Portanto, tem sempre este caráter também de dar à comunidade, de estarem aqui também integrados, de fazer esta parte de nossos sócios, que é a Associação do Motoclube. Sempre que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Possível, claro. Isto acaba por definir muito aquilo que é o Motoclube de Lisboa. Eu acho que nós somos diferentes de outros motoclubes. Temos uma ideologia diferente. Não somos muito radicais, não somos muito... O que nos une é a moto. A paixão. Se tens moto, és bem-vindo aqui. Mas, entretanto, houve uma grande evolução. O que é que destacas nestes últimos 40 anos ao nível daquilo que é o espírito motociclista? Eu acho que a maior evolução que não é bem... Eu não considero uma evolução. Ultimamente há muitos grupos motares e muitos motoclubes e todos os dias criam um grupo novo. Acho que em Sintra há 70 registados. 70 grupos registados. Em Lisboa há menos. Essa para mim foi a grande evolução que houve, que fez com que os motoclubes ficassem mais pequenos. Começou a andar muita gente também de 125. Quando eu comecei a andar de moto, com carta em 89. Não é preciso carta. Exato. Havia pouca gente, toda a gente conhecia. Havia uma concentração por mês, começava em março, nos Pinguins, na Serra da Estrela, nos Lobos da Neve. Eu ia lá e no mês seguinte ia à concentração e as pessoas todas se conheciam. Era diferente, era um mundo mais pequeno. Não estou a dizer que era melhor, era mais pequeno. E explica-me já agora, para quem queira perceber, como é que as pessoas que estiverem interessadas, como é que podem eventualmente ingressar dentro do Motoclube? Nós costumamos dizer às pessoas para nos visitarem, para andarem connosco, para ver se gostam de nós e se nós gostamos da pessoa. Precisa de 2 padrinhos, portanto uma pessoa que chega aqui hoje não arranja 2 padrinhos, porque ninguém assina por ele, porque o padrinho é responsável pelo sócio. E então as pessoas vão vindo, vêm cá ter connosco, passeiam connosco, e depois mais tarde ou mais cedo alguém o convida para ser sócio. Por isso, desde que eu sou sócio, aqueles sócios de 87 até a que eu entrei desapareceram praticamente do clube. São sócios honorários, não são participativos. A minha geração, e somos aqui uns 10, 15 que ainda existem desde essa altura, a gente sempre tentou manter mais ou menos o mesmo tipo de pessoas, o mesmo tipo de gosto, que gostem de motas, que não seja para estragar. Para dizer que tem uma moto e que vai para ali fora e está a fazer burnouts e rateiros. Nós não deixamos fazer isso aqui à porta. Moramos por baixo. A série é por baixo de casas onde dormem as pessoas, não é? Portanto, temos de comportar como deve ser, para ser bem recebidos. E que atividades é que as pessoas podem encontrar, em que atividades é que as pessoas podem participar e que são realizadas pelo Motoclube de Lisboa agora, e o que é que se pode esperar também nesta celebração dos 40 anos? O aniversário é aberto a toda a gente. A festa do aniversário é aberta a toda a gente.
Portanto, uma Que o festa. 40º será em janeiro do próximo ano. Exatamente, que estamos já desde janeiro a trabalhar com ele e não está fácil, mas pronto. Depois temos vários eventos, temos cerca de 100 pessoas para este sábado, para uma sardinhada. Então fizemos o passeio de bicicleta de comboio, de rail bike, acho eu, rail bike, que são 5 km para cada lado, 2 pessoas num carril, muito giro, no Marvão. Fizemos um piquenique na Valada do Ribatejo, fizemos uma sopa da pedra aqui para 100 pessoas também. Vamos fazer sardinhada este fim de semana. Vamos ao Museu Ferroviário agora no mês que vem. É consultarem a agenda. Porque este ano há muita coisa, porque nós, como vamos fazer os 40 anos, estamos a fazer uma atividade por mês. Aliás, o jantar é, por si só, uma atividade, É uma atividade. que está aberta, de portas abertas para quem quiser vir cá a experimentar e estar aqui a conviver. Como é que é preciso alguma inscrição? Há um grupo do WhatsApp que abre à segunda-feira de manhã Ok. e fecha às 60 inscrições ou quarta-feira ao meio-dia. Então, mas uma pessoa que nesta altura esteja a ver lá em casa, que esteja a ver esta conversa, que queira, que tenha interesse em vir cá a uma quarta-feira, Vem cá, ok, tem ali naquela parede um QR Code, tira uma fotografia, pede para aderir, a gente aceita, muito bem. depois inscreve-se. Já houve dias, semanas que as inscrições abriram às 7 da manhã e às 7h45 estavam encerradas. Qual é o papel que atualmente desempenha o Motoclube de Lisboa na promoção do motociclismo em Portugal? A sociedade está muito individualizada. Perdeu-se muito o associativismo. Nós temos 130, 140 sócios, mais ou menos. Participativos não são tantos, claro. E fazemos os passeios, mas é tudo mais para dentro do que para fora, infelizmente. E quais são os desafios que o Motoclube de Lisboa enfrenta? Neste momento é os 40 anos, a festa dos 40 anos, que está a ser muito difícil a organização. Eu ouvi dizer que também andava à procura de uma nova sede, é verdade? Sempre, desde que viemos para aqui. E já há alguma perspectiva agora com a celebração dos 40 anos? Não, ainda não há uma prenda boa. Nem espaço ainda temos para fazer a festa. Então, e quais são os planos para o futuro, ao nível daquilo que é o crescimento do Motoclube, aquilo que são a integração na comunidade, esta procura da nova sede, que entretanto também já falamos, quais são os planos para o futuro? Nós não nos queríamos abrir muito para fora, a nível de... Não queremos ser um clube com milhares de associados. Não é isso que a gente quer. Nós queremos ter aqui uma boa relação entre todos os associados, que se perde se formos muitos. Os motoclubes, ou ainda os motociclistas, ainda são vistos por quem não conhece esta paixão pelos feios porcos e maus. Exatamente. O Motoclube de Lisboa não se revê. Nada. E o que é que podemos fazer de diferente? Somos nós que temos de fazer mudar as pessoas. Temos de comportar como deve ser. Não somos melhores, somos diferentes. Tem muito a ver com feios, porcos e maus. Muito a ver. Eu acho que nós temos de ser educados, anda de carro, a pé, de bicicleta, de moto, na sociedade em geral. E acho que se nós formos educados, a educação depois volta para nós. Portanto, o que nós fazemos para fora é o que depois nos regressa, é o karma, tipo o karma, né? E acredita que os motoclubes, especialmente o Motoclube de Lisboa, pode ser aqui também um bom educador ou um bom formador a passar esta mensagem? Para os sócios a gente fala nisso. Nós aqui dizemos que temos de nos comportar como deve ser. Porque se nós nos portarmos bem e fizermos uma boa imagem na sociedade, é mais fácil. Por fim, eu gostava que aproveitar esta oportunidade para que pudesses deixar também uma mensagem, também a todos os sócios que fizeram parte desta história destes últimos 40 anos e, eventualmente, também aqueles que poderão ser convidados a continuar a fazer parte dos próximos 40, digamos assim. Eu conheço quase toda a gente do Motoclube de Lisboa, portanto sou dos mais antigos, não é? Sou sócio número 3. Eu gostava que a gente se mantivesse, conseguisse ter uma sede nova, onde aí poderíamos fazer coisas diferentes. Eu, da minha parte, só posso desejar tudo de bom e que esses desafios, que essas vontades futuras se possam concretizar. Queria-te dar aqui um brinde, que foi o brinde que a gente ofereceu no nosso 39º aniversário. Obrigada. Que eu acho que é bonito, por acaso. Vai ficar muito bem lá Na prateleira. no escritório. Muito obrigada. Obrigada, Jorge, uma vez mais pela vossa disponibilidade.
4 décadas depois, o Motoclube de Lisboa continua a ser muito mais do que um ponto de encontro para motociclistas. É um espaço de amizade, partilha, aventura e preservação da cultura motociclista. Espero que tenham gostado. Até à próxima. E sim, chegamos ao fim de mais um programa. Na próxima semana teremos mais um Moto Mais. Até lá!